boa noite. Como é que estão aí? Tempinho chuvoso. Vou começar a encaminhar a live aqui pro pessoal. Show. Esperar o pessoal entrar. Então, boa noite para quem vem entrando. Tá decidido. Eu não vou mais me calar pro que Deus me chamou. Vocês deveriam começar a fazer o mesmo também. Não tem como você viver por você, mas você tem que viver por Ele. Por Ele, não por ti. Quero falar um pouco da parábola das 10 minas hoje pra vocês. Vocês já ouviram falar? Parábola bem interessante. E com essa parábola a gente consegue entender como que Deus age, né? A gente consegue começar a entender como que Ele funciona, né? Na questão de investimento. O que eu preciso saber para Deus poder investir em mim, né? Porque, como eu comentei na live anterior, né? Na última live que eu fiz, as pessoas elas pedem as coisas para Deus, mas não tem coerência o que elas estão pedindo com o que Deus realmente quer. Então é muito importante a gente saber, entender Ele, né? A gente ter o conhecimento de Deus mesmo, né? É um relacionamento, você precisa saber dele, você precisa conhecer Ele. Então é muito importante a gente conhecer Ele pra gente entender como Ele age, pra saber quais atitudes certas a gente deve tomar e qual as decisões que a gente deve tomar pro nosso futuro, né? Eu tava meditando sobre a parábola, né, das 10 minas, que é uma parábola muito interessante. Eu quero fazer uma meditação aqui com vocês sobre ela, porque realmente, quando você começa a entender, você começa a entender como Deus funciona. E aí você já não deposita mais o teu tempo em coisas que não vão te trazer retorno, né? Você começa a valorizar o seu tempo da forma correta, para você fazer o que Ele te chamou para fazer. Desde quando você era pequeno, né? Vamos imaginar que você é uma esponja. Você é uma esponja e mergulharam você na esponja da escassez. Mergulharam você num pote, né? De escassez. Pote de água de escassez. Aí você foi crescendo e você é aquela esponja. E você não consegue absorver coisas de riqueza porque você já está absorvido com a escassez. E aí o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar te mergulhar no potinho de água da abundância, né? E como que eu vou fazer isso, Stephanie? Me conte como que eu saio da escassez. E desde pequeno eu fui treinado para ser escasso, né? Eu vou dar um exemplo para você. A nossa geração, né? A maioria das pessoas, dos nossos pais, eu tenho certeza que o seu pai e sua mãe, eles ensinaram você simplesmente a economizar menos, a economizar do que ganhar mais. Então o que acontece? Gasta menos tempo no banho, apaga essa luz. Não, essa comida tá muito cara, vamos comprar uma comida que tá mais barata, entende? Então os nossos pais, eles treinaram nós para economizar. E essa parábola, né, das 10 minas, ela fala justamente isso, sobre a questão do economizar, né? No final ali da parábola a gente vai conseguir ver o desfecho. Então, toda vez que a gente economiza, a gente tá obtendo o quê? Escassez, né? Então, quando a gente tá economizando, tá obtendo escassez. A gente tá mergulhando a nossa esponja na escassez. E a gente foi treinado para ser escasso, né? E aí quando você vai começando a entender como as coisas funcionam, a tua cabeça começa a abrir e você começa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. E você começa a sair dessa escassez, porque aí você vai começar a tomar novas decisões, né? Então aí você vai começar a ser molhado ali
no potinho da abundância, né? Então, nossos pais sempre ensinaram a gente a economizar no lugar de encontrar formas de ganhar mais, né? Já trazendo isso para a escassez. E isso é muito ruim, porque a gente cria um monte de bloqueio emocional, né? Os bloqueios emocionais, nossa, transborda bloqueio emocional, né? Então a pessoa, ela transborda bloqueio emocional. E eu quero que vocês realmente mergulhem fundo nesse conteúdo dessa parábola, porque faz muito sentido. Quando você começar a entender ela, a cabeça de vocês vai abrir. Então eu vou dar início, né, à leitura aqui e vou explicando, né, pra vocês a leitura e tudo mais, tá bom? Então, né, tá ali em Lucas 19, de 11 a 27. Eu quero muito que vocês prestem muita atenção, porque realmente faz muito sentido quando a gente começa a entender, né? Então tinha um homem, vamos dizer que ele era um empresário na época, né? Ele era dono, tinha muito dinheiro, né? Então ele ia sair viajar, né? E ele falou, né? Chamou os seus 10 servos, né? Chamou os 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, né? Acredito que minas naquele tempo era o dinheiro deles, né? Lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta, né? Então ele pegou o dinheiro dele, entregou para os servos dele, né? Distribuiu entre os servos dele e falou: eu tô saindo, quando eu voltar, eu quero que esse dinheiro ele renda. Então façam esse dinheiro render, né? Então, contudo, né? Ele foi viajar e quando ele voltou, contudo, ele foi feito rei e voltou, né? Então ele foi, se tornou rei e aí voltou. Ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Então, né, ele deu o dinheiro pro pessoal, falou que queria que rendesse o dinheiro, e aí ele se tornou rei e voltou atrás dessas pessoas que ele tinha entregado o dinheiro. Então, vem cá, que eu quero ver quanto de dinheiro que vocês me renderam, né? Quanto de lucro que eu tive nessa saída que eu tive, né? Então, então, dando continuidade, né? O primeiro servo que veio, respondeu ao Senhor. Calma aí, gente. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu as outras 10. Então, ele multiplicou, né? O rei deu 10 minas para ele, 10, vamos dizer que dinheiro, né? Então, deu 10, quando ele voltou, tinha 10. Então, esse servo multiplicou, né? Esse primeiro servo, ele conseguiu multiplicar esse dinheiro. Aí ele respondeu, né? Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades, né? Então é como se fosse um teste. Ele testou e entregou, né? E com Deus é assim também. Ele vai testar você no pouco para ver se você é confiável no muito, né? Então ele confia poucas quantidades a você, confia poucas quantias para ver o que você vai fazer com essas poucas quantias, para ver se ele consegue te dar mais. E se você multiplica o pouco que você tem, ele entrega mais, né? Aqui a gente já consegue ter esse entendimento um pouco de como funciona o investimento de Deus, né? Então, se eu te dou 1 e você multiplica 1, eu te dou mais 10, entendeu? Né? Então, o segundo servo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais, né? Então, o Senhor respondeu também, né? Você também encarregue-se de 5 cidades. Então, outro servo bom conseguiu multiplicar ali o valor que ele tinha dado, né? Mas, agora vem o exemplo da maioria das pessoas, né? Que eu já vou puxar ali da questão da escassez que eu falei no início, né? Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pudeste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou o homem severo.
que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com os juros, né? E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10, né? Então, Deus Deus não, né? O rei entregou para ele, ele não multiplicou, ele guardou, né? Ele guardou. O que os nossos pais ensinam a gente a fazer desde pequeno? Guarda o dinheiro. Põe dinheiro na caixa econômica, faz uma poupança, deixa o dinheiro guardado, entendeu? Então, a gente consegue pegar e espelhar a nossa vida no que está escrito, né? Então, pense só, o que tinha e conseguiu multiplicar o pouco que tinha, recebeu mais. E o que não multiplicou o que tinha e deixou guardado, como a maioria das pessoas fazem, foi retirado e foi dado para o que sabe multiplicar, né? Então, Deus, ele é assim, né? Por isso que tem outros versículos da Bíblia que fala que os ricos ficarão cada vez mais ricos e os pobres ficarão cada vez mais pobres. E até o pouco que você tem vai ser tirado, porque você não multiplica. Então, Deus é um grande investidor. Ele vai investir onde ele sabe que ele vai ter retorno. Então, ele confia as coisas para você. Se você não tá dando retorno, ele vai tirar e vai colocar na mão de quem tá dando retorno. Entende? Então, é sobre isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido, né? Tenham tido esse entendimento que guardar não vai resolver. Então, por que tá ali, ó? Eu não vou mais me calar porque Deus me chamou. Porque não tem como eu guardar sabedoria só pra mim. Eu quero transbordar pra vocês. E como que uma pessoa prospera? Quando ela pega e transborda na vida dos outros, né? Maior é o que serve. Então, quanto mais você servir, mais você vai receber. Então, sirva, transborde na vida dos outros. Imagine que você é uma caixa de água, e essa caixa de água está enchendo. E quanto mais você se enche, mais você transborda para os lados. E esse pouquinho que está enchendo vai transbordando e vai enchendo outras caixas de águas que estão embaixo. Então não guarde o seu melhor conteúdo para você, transborde o seu conteúdo. O teu cérebro, ele é uma semente. Ele é uma terra fértil para plantio. Então, toda vez que você planta um pensamento, planta uma ideia, e você executa e você tem resultado, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas se inspirem com você. Deus, ele não fez a gente só para acordar e trabalhar e ficar igual um zumbi, fazendo todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Você chega no final do dia e se pergunta: o que você fez? Trabalhei. Como foi seu dia? Trabalhei. Gente, Deus não criou vocês para isso. Ele criou vocês para serem abundantes e transbordantes. Se você tem um Deus abundante, por que você não está na abundância ainda? Seja abundante. Seja abundante, seja transbordante, né? A palavra oração já vem da questão de orar junto com a ação. Então você ora, você conversa com ele e você age, você vem pro combate, você vem pra luta, você vem pra guerra, entendeu? E a paz você só vai ter depois que a guerra acabar. Então é confronto, é pressão. Você vai precisar passar pelo processo, e o processo é isso mesmo. Você vai levar pancada no meio do caminho. José, Moisés, todos eles passaram por dificuldades. Davi passou por dificuldade. A maioria desses grandes profetas, desses grandes nomes bíblicos, sofreram pressão, sofreram humilhação. Eles foram humilhados, mas lá na frente eles foram exaltados, porque eles perseveraram na palavra do Senhor. Então seja persistente, independente de qual situação você esteja no momento, independente de qual dificuldade você está passando. Deus, ele é um Deus abundante, ele é um Deus que tudo é possível para ele. Só que a fé das pessoas é muito pequena, é muito falha. Porque quando eu falo pra você que tudo é possível, significa que tudo é possível. Se ele quiser fazer uma pessoa ficar milionária fazendo isso daqui, ele faz.
Se ele quiser mudar tua vida de cenário, estralando o dedo, ele estrala. É questão de segundos, é questão de minutos. Ele é o Todo-Poderoso. Só que as pessoas procuram primeiro os bens, elas querem os bens materiais, mas elas não querem passar pelo processo. Todo mundo quer ser rei como Davi. Todo mundo quer se montar de ouro. Todo mundo quer governar, quer ter dinheiro, quer ter fama, né? A maioria das pessoas querem dinheiro. Só que os grandes reis passaram pelo processo, né? Jesus passou pelo processo, né? E eu também eu senti aqui no coração de trazer o entendimento de João Batista, né? João Batista, ele sabia para que ele veio, né? Então, por que eu não vou mais me calar porque Deus me chamou? Porque eu sei o porquê ele me chamou e eu não tô cumprindo com o que ele me chamou. João Batista, ele nasceu ali na mesma época que Jesus e o grande propósito de vida de João Batista era batizar Jesus. Então, João Batista, ele não tinha contato com Jesus durante a infância, mas ele sabia que Jesus ia vir até ele no momento certo, né? Então, ele pregava, falava que o mestre ia vir e os policiais, né, os governantes da época se implicaram com ele também, dele tá profetizando, dele tá falando sobre Jesus, né? Naquela época eles falavam que era blasfêmia, né? Falar que tem outro mestre, sendo que já tinha um rei. E aí esses soldados ficavam nas palestras, quando ele estava falando pro povo, tentando encontrar algo que ele falasse para conseguir incriminar ele, né? E eles conseguiram, né, que ele falasse contra o rei, né? Porque o rei dele era Jesus, era Deus, e ele não dava bola pro rei mesmo da região ali, né? Então, eles conseguiram fazer que o rei mandasse prender ele, né? E matasse ele assim que ele fosse preso. Tinha um colega dele que avisou ele, né? Ó, estão querendo matar você, estão querendo pegar você. E ele falou, pode ficar tranquilo, eu ainda não cumpri o que eu vim fazer. Então eles não vão chegar perto de mim. Eles não vão me pegar enquanto eu não cumprir o que eu vim fazer. Então pode ficar tranquilo que as pessoas elas têm medo da morte. Mas a questão de ter medo da morte é porque você ainda não entendeu o que você realmente foi chamado. Você não parte daqui enquanto você não cumprir o que você foi chamado. Então, né, João Batista, um dia depois dele receber a notícia que os guardas queriam prender ele encontrou com Jesus e batizou Jesus, né? E aí Jesus seguiu para o caminho dele e João Batista foi preso e foi morto, né? Porque ele já tinha cumprido o que ele foi chamado para fazer. Então é muito legal você ter esse entendimento. Eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, né? Se eu não tô fazendo, tem coisa errada aí, tem pecinha do quebra-cabeça que não tá encaixando, né? Então é muito importante você buscar a Deus para você ter o conhecimento do que Ele quer que você faça. Porque aí tudo flui, tudo fica mais fácil, né? A partir do momento que você começa a fazer o que você foi chamado para fazer, tudo que você fizer prospera. Todas as outras áreas da sua vida vão prosperar. Porque Ele é um Deus abundante e que para Ele tudo é possível, né? Voltando ali à questão da fé. As pessoas falam, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Tá, mas que tipo de acreditar em Deus é esse que você tem? Né? Porque você acreditar e ter um relacionamento, ter uma intimidade é diferente de você acreditar e saber que tem um Deus ali, mas você nem conversa com Ele, não faz nada de diferente, né? Então, é você ter um relacionamento com Ele, é você ter uma intimidade com Ele, né? Deus, então, né, fazendo essa analogia da parábola das 10 minas que a gente conversou hoje, né? Ele não vai colocar na tua mão algo que você não dá conta de fazer. Ele não vai colocar na tua mão um dinheiro que se cair na tua mão agora você vai sair distribuindo. Não vai ser assim que vai funcionar. Ele vai colocar na mão de quem vai saber multiplicar e de quem vai saber administrar para fazer o nome dele crescer, para fazer o nome dele ser engrandecido.
né? Então, descubram, conversem com Deus, entendam o motivo de você estar aqui, o motivo que vocês foram chamados, para que vocês comecem a cumprir o que vocês foram chamados. E não percam mais tempo. Não percam mais tempo. Cumpram, comecem a fazer o que vocês foram chamados. Todas as outras áreas da sua vida vão começar a se encaixar. As pecinhas do quebra-cabeça vão começar a aparecer na mesa, vai ser só você colocar. Mas para isso, você vai precisar se conectar direto na fonte. Vai precisar ter intimidade com ele, para ele falar para você, eu te chamei para você fazer isso. E se você fizer isso, tudo que tiver na tua volta, eu vou colaborar. Tudo que tiver à tua volta vai ser pro seu bem. Tudo que tiver na sua volta vai dar certo, porque você tá cumprindo o que eu te chamei. E eu não vou te desamparar, né? O tempo. Valorizem o tempo. Vocês não sabem quanto tempo tem. Em Provérbios, né, diz: me ensina a contar os meus dias. Se você for parar pra pensar, eu tenho, um exemplo, uma pessoa tem 50 anos. Em média, o brasileiro vive entre os 60 a 80 anos. Aí você para pra pensar, poxa, eu já tenho 50. Se eu for com 60, já tem mais 10 anos. O que eu vou fazer nesses 10 anos, né? Tá na Bíblia, me ensina a contar os meus dias, para que você tenha um norte, uma direção do que você vai fazer, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento, e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se não ficou algo claro ou eu não consegui explicar da forma que vocês conseguiram entender, o versículo tá ali em Lucas 19, tá? 11, 26. Então façam uma meditação, façam uma leitura dessa palavra, porque realmente é transformador depois que você começa a entender a forma que Deus age, a forma que Deus trabalha, porque fica mais fácil. Você já sabe como ele funciona, entendeu? Você sabe que se você não der resultado pra ele, ele não vai dar resultado pra você também. Um relacionamento, ele é uma via de mão dupla, né? Ele é uma via de mão dupla. Então, a intensidade que você dá, você recebe. Então, quanto mais atenção você dá pra uma pessoa, você também recebe atenção. Quanto mais crédito você dá pra ela, mais crédito você recebe também. Com Deus não é diferente. Funciona da mesma forma. Então, é muito importante que vocês façam aí essa analogia, se vocês estão realmente cumprindo o que ele chamou vocês pra fazer, ou se vocês estão vivendo como um zumbi, né? Porque a maioria das pessoas hoje, elas vivem como um zumbi. Elas simplesmente trabalham, chegam em casa, assistem um filme, vai para algum refúgio, né? Videogame, rede social, essas coisas, mas não se conectam na fonte, e isso gera um transtorno não só para ela, mas para as pessoas que estão à volta também. Porque às vezes a pessoa que tá do lado dela só precisava sentar e conversar com ela, mas ela tá tão alienada, tá num ritmo hipnótico ali, que ela tá igual um zumbi. É um zumbi, tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? As pessoas hoje em dia, elas só estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. E isso é muito triste, porque às vezes um dos principais culpados pode ser você. Porque a pessoa do seu lado você poderia estar ajudando. Você poderia estar conversando com ela e transbordando na vida dela, né? Que é sobre isso, né? Sobre transbordar na vida dos outros. Não sobre só o eu, meu eu, sobre mim, sobre o que eu quero. Mas Deus ama pessoas. Então comece a prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta e qual é a necessidade delas. O que você consegue ajudar elas, né? Então colabore para o desenvolvimento das pessoas. Porque Deus ama as pessoas, porque são filhos dele. E ele me diz qual pai que quer ver um filho todo fudido? Me diz qual pai que quer ver um filho igual um zumbi? Gente, não tem. O teu pai, ele quer que você prospere, que você seja abundante. E Deus é assim, ele não criou você para ficar na mediocridade. Ele não criou você para ser um zumbi, ele não criou você para ficar fazendo todo dia a mesma coisa, sem ter resultado nenhum. Eu consigo saber se você vai mudar de vida ou não
simplesmente você consegue saber se você vai mudar de vida ou não. Simplesmente com os hábitos que você tem hoje. Se você tá fazendo a mesma coisa hoje que você fazia no ano passado, teu resultado no próximo ano vai ser o mesmo. Não tem como mudar. Se você tá fazendo a mesma coisa todo dia, você não vai ter resultado diferente. Faça coisas novas todos os dias. Se movimente. Esteja em movimento. Deus, ele é dono de um espaço geográfico ridiculamente enorme. E você tá aí todo dia no mesmo quadradinho, na mesma casinha, no mesmo caminho para ir trabalhar. Gente, por favor, eu não sei se vocês já leram o livro Mais Esperto que o Diabo, o Mais Esperto que o Diabo, mas eu recomendo a leitura para vocês, porque é um livro muito bom. E ele ali fala, né, que o diabo, ele tem o controle da vida das pessoas quando elas estão alienadas, né? E um dos principais motivos que ele consegue controlar as pessoas é através da preguiça, da procrastinação, tá? Então, a procrastinação, ela é a ladra da sua alma, ela é a ladra dos seus sonhos. Seus sonhos, eles estão ali no interior da sua alma, né? A sua alma que coloca os sonhos para você, né? Deus coloca os sonhos através da alma. Então, a tua alma, ela tem anseio de prosperar. A tua alma, ela quer se movimentar. Mas aí o seu corpo físico, que está alienado, a procrastinação, a preguiça, a bebida, a vícios, ele não deixa você prosperar, porque você fica cego. Porque aí é o diabo literalmente que está no controle, né? Porque você está ali no ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? É você fazer as mesmas coisas. Você pegar e ir para casa dirigindo numa rua. Quando você chegar em casa, você fala, nossa, já cheguei em casa, já tô aqui, nem lembro de ter dirigido, entende? Então, quando você vai escovar o dente, você fala, nossa, já escovei. Então, é porque é automático, né? É automático. Então, fica a dica ali da leitura do Mais Esperto que o Diabo, porque é um livro muito bom. Adquira um hábito de leitura também, que também é muito bom. E eu agradeço a presença de todos, né, que ficaram até o final aqui da live. Eu não vou falar quais são os meus próximos passos, os meus próximos planos em questão ali, né, de fazer o que realmente Deus me chamou, mas vocês vão vendo as cenas do próximo capítulo, tá bom? Espero estar compartilhando, né, o meu conhecimento com vocês e transbordando na vida de vocês. Conversem com Deus e peçam para Ele direcionar vocês, para vocês entenderem qual que é o chamado de vocês, para vocês pararem de viver como um zumbi, porque eu quero ver vocês prosperarem, eu quero ver vocês transbordarem na vida dos outros e não viver todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma vidinha, casinha, inho, entendeu? Não, é transbordar, é abundância, é um Deus abundante. Se Ele é um Deus abundante, não tem o porquê você continuar nessa escravidão, nessa pobreza, nessa escassez, tá bom? Mas tudo começa com um relacionamento com Ele. Se relacionem com Ele. Se relacionem com Deus. Tá bom? A live vai ficar salva, tá bom? Compartilha aí pro pessoal que você sentir no coração que precisa ouvir. E tamo junto. Até mais.